Olá, caro cursista! Saudações cristãs, é um prazer estar aqui com você em mais uma videoaula. Quero saudá-lo, saudá-la e dizer que é um momento muito especial para nós podermos estar aqui compartilhando conteúdo referente a essa disciplina tão importante que é a hermenêutica bíblica. Sem mais delongas, eu quero aqui aproveitar para convidar você aqui, por gentileza, se cadastre no nosso canal, aqui o Repensando o Meu Cristianismo. Por favor, nos ajude a divulgar, encaminhe para outras pessoas. Eu peço a você que clique lá no sininho também para que você possa receber as nossas notificações aí. Lembrando que aqui no canal, os vídeos do curso, eles são privados, somente vocês que fazem o curso e que estão matriculados têm acesso a esse material. Eu devo liberar uma ou duas videoaulas para o público geral, à guisa de demonstração, mas reitero que a maioria das videoaulas, são 13 ao todo, né? A maioria delas a gente vai deixar exclusivamente para os cursistas, né? Para você que está cursando conosco. Mas lembrando que o canal tem outros vídeos. Além desse material que é privado, a gente usa o canal também para compartilhar outras reflexões importantes com relação ao reino de Deus, com relação à Bíblia Sagrada, com relação ao Evangelho, com relação ao cristianismo. A proposta, inclusive, é repensar o nosso cristianismo, claro, isso à luz das Sagradas Escrituras. Aproveito também para te convidar a se cadastrar no site Teologia e Discernimento, lembrando que o site tem sido assim, uma bênção, tem sido um espaço bem interessante, onde eu tenho compartilhado conteúdo cristão de qualidade. Tem obras lá de cunho científico, tem textos, né, de cunho científico, tem outros textos que a gente sempre está produzindo e compartilhando via Facebook, via Seara News, outros canais que a gente tem. Você vai encontrar esse material, palestras, pregações, você vai encontrar também apresentações que eu uso em aulas, né, de várias matérias, várias disciplinas. Lembrando que no site lá você tem várias abas, né, introdução bíblica, homilética, hermenêutica, exegese hermenêutica. Então você tem várias abas lá que você pode utilizar e baixar os materiais gratuitamente lá, ok? Então muito bem, esse é o nosso quinto encontro aqui, através desta videoaula. Nós começamos a partir de agora a falar sobre figuras de linguagem presentes na Bíblia. Nas duas aulas anteriores aí nós falamos sobre gêneros literários, e eu fiz questão de colocar as figuras de linguagem aqui logo na sequência, porque esses dois fatores estão entrelaçados aí na literatura bíblica. Então a gente vai falar na aula 5, na videoaula 5 e na videoaula 6, a gente vai falar sobre figuras de linguagem presentes na Bíblia. Assim como nós fizemos com a questão dos gêneros, dedicando duas aulas, nós faremos também aqui, porque de fato o assunto é muito extenso, o assunto é muito amplo, a gente tem aí muito material, muita coisa para ser compartilhada, né, para ser é, discutida aqui nas nossas videoaulas, porque esse assunto das figuras de linguagem presentes na Bíblia realmente é um assunto muito amplo. A nossa aula de número 7, o título dela é Princípios e Leis na Interpretação Bíblica. A hermenêutica cristã, ao longo da história, ela sempre produziu, ela tem, não é? Ela sempre teve os seus princípios, as suas leis, as suas regras. Quando a gente fala de lei interpretativa, a gente pensa algo mais rígido, algo mais fixo, e a gente vai ver isso a partir da aula 7. Né? Aqui nas aulas 5 e 6, a gente vai então se debruçar sobre a questão das figuras de linguagem. E eu começo trazendo aqui então para você, caro cursista, ou cara cursista, uma fala do McNeil Dixon, que é professor de literatura inglesa na Universidade de Glasgow. Ele vai dizer que essa fala dele eu sempre uso em sala de aula, eu acho muito interessante, porque ilustra bem a importância das figuras de linguagem no texto bíblico. Veja o que ele diz. Se me perguntassem qual foi a maior força utilizada na formação da história, eu responderia: a linguagem figurada. Os homens vivem pela imaginação. A imaginação governa nossas vidas. A mente humana não é um foro de debates, como querem os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Elimine as metáforas, ou seja, a linguagem figurada da Bíblia, e o seu espírito vivo se dissipará. Os profetas, os poetas, os líderes são todos mestres da metáfora e com ela cativam a alma humana. Olha, isso soa realmente poético, né? Não sei se foi a intenção do McNeely ao escrever isso, mas de fato soa poético. Eu gosto muitíssimo dessa declaração dele,
porque nos leva a pensar, inclusive, na hermenêutica enquanto arte, não apenas enquanto ciência. Quando a gente fala de ciência, a gente pensa em uma análise mais fria, a gente pensa numa análise mais criteriosa, racional, mas veja que é consenso entre autoridades do assunto que hermenêutica é tanto ciência quanto arte, porque a Bíblia tem essa beleza literária vista inclusive no uso abundante que ela faz das figuras de linguagem. Então é válido destacar aqui, é válido realçar aqui que essa presença da linguagem figurada na Bíblia é que dá também essa beleza ao texto, dá essa beleza à Bíblia, tornando a Bíblia assim, contribuindo, né, para tornar a Bíblia assim uma obra literária ímpar, sem igual. Né? Não há nada na literatura que se compare de fato à Bíblia Sagrada e nós aceitamos isso com muita facilidade. Veja que a Bíblia ela contém centenas de figuras de linguagem. E. W. Bullinger agrupou as figuras de linguagem da Bíblia em mais de 200 categorias e ele forneceu 8.000 exemplos bíblicos. Veja, 8.000 exemplos bíblicos. Sendo que o sumário da obra dele ocupou 28 páginas para relacionar essas 200 categorias. Então, você certamente já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você percebe que a gente lê a Bíblia nas nossas traduções em português e você não se dá conta, né? Você acaba não percebendo a quantidade enorme que nós temos, a quantidade enorme de figuras de linguagem passa batido, numa linguagem bem popular, passa batido diante da nossa leitura ou na nossa leitura a presença dessas figuras de linguagem que realmente é muito forte, é abundante o número dessas figuras de linguagem e a Bíblia faz uso delas aí de maneira volumosa, né? Então veja, uma pergunta importante que precisa ser feita aqui é o que são as figuras de linguagem? E a gente responde, você tem aí a apresentação em PDF, o que são, na apresentação não está nem caráter de, não é nem pergunta, aí já é uma afirmativa, uma definição, né? O que são as figuras de linguagem? São recursos linguísticos empregados eu falei que nem soou como afirmativa, né? Soou como interrogação. O que são as figuras de linguagem? Agora sim, agora ficou afirmativa. Vamos lá. Então, o que são elas? Né? A gente responde aí na apresentação. Estou fazendo uma citação do Bento em sua obra Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Ele diz que são recursos linguísticos empregados pelo literato para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência, ou seja, você correlaciona uma ideia a algo concreto que você percebe no dia a dia. Você vai notar muito isso nas figuras de linguagem, né? A utilização de símbolos, a utilização de objetos, de utensílios, imagens do dia a dia para ilustrar ou para correlacionar, para colocar ao lado da ideia que está se comunicando na linguagem, ok? Então traz a ideia de comparação, correspondência entre as palavras e pensamento. Zucchi vai dizer que as figuras de linguagem são formas literárias em que os autores põem de lado intencionalmente determinadas regras gramaticais. Um bom exemplo para ilustrar essa fala aqui do Zucchi é a elipse, que é um tipo de figura de linguagem, e você vai ver isso mais adiante aqui na nossa aula. Né? É uma figura de linguagem de supressão, você suprime uma palavra na frase. A princípio poderia soar como estando errado, gramaticalmente falando, mas na verdade é intencional, porque se trata de um tipo de figura de linguagem, ok? Deixa eu dizer para você aqui que me assiste que essas figuras de linguagem elas são um fenômeno linguístico presente não apenas nas línguas bíblicas, tá, gente? É importante dizer que você tem isso em outros idiomas, inclusive quando você estuda língua portuguesa, você vai estudar prosopopeia, você vai estudar personificação, metonímia, sinédoque, você vai estudar metáfora, né? Então, você estuda essas figuras de linguagem também no estudo da língua portuguesa. É claro que no contexto da hermenêutica bíblica tem as suas especificidades, né? E muitas vezes o pano de fundo cultural judeu está ali muito fortemente presente e é o que vai dar os contornos ali para a figura de linguagem, até para que você entenda o sentido de determinadas figuras de linguagem na Bíblia, você precisa voltar para o contexto histórico e também cultural, ok? Muito bem, vamos mais. Eu coloco aí a seguir, nós já estamos aí no slide 8, você percebe que, como eu disse, as figuras de linguagem não são exclusivas
das línguas bíblicas, e nós temos elas também aí, alguns exemplos que eu coloco na língua portuguesa. Veja, a chaleira está fervendo, né? A gente, quando está num momento de tensão, tensão emocional, tensão nervosa, alguma situação de conflito, a gente fala, né? A chaleira está fervendo. E você não pensa uma chaleira literalmente ali com água fervendo, né? Você logo, isso já evoca a ideia de que se trata de uma situação de tensão, de uma situação de problema, de alguma situação adversa que está acontecendo, né? Um outro exemplo bem interessante é o carro passou voando. Quando você fala isso, automaticamente a pessoa que te ouve vai entender que você está falando que, na verdade, o carro passou em alta velocidade. Você não imagina, pelo menos não ainda, né? Não se entende ainda, o carro passando literalmente voando, né? Eu digo ainda porque com o avanço da tecnologia, acho que não é uma coisa que demora muito a acontecer, né? Outro exemplo interessante, está chovendo canivetes. Imagina você tentar pensar isso literalmente. Não funciona. Uma dica muito importante para se perceber uma figura de linguagem e para se entender também uma figura de linguagem é que elas não podem ser interpretadas literalmente. Figura de linguagem não funciona se você quiser interpretar ela literalmente, ok? Morri de rir é um outro exemplo também que eu coloco aí na apresentação. Você não pensa isso literalmente. E tem vários e vários outros que nós poderíamos aqui dar, outros exemplos que nós poderíamos aqui mencionar. Parece que eu estou com um boi na barriga. Então você não pensa isso literalmente. Então são figuras de linguagem, né? É um fenômeno linguístico, inclusive, muito interessante. Vamos voltar um pouquinho. Você não interpreta isso ao pé da letra, gramaticalmente falando, né? As palavras elas são usadas na frase não com o seu sentido ordinário, né? Geralmente uma figura de linguagem ela vai empregar as palavras não com o seu sentido comum, habitual do dia a dia, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, um carro passou voando, veja, não é usual você dizer que um carro voa, que um carro passa voando, eu estou com um boi na barriga, você não usa isso com exatamente o mesmo sentido com que você usaria se você fosse falar assim, por exemplo, eu passei num curral e vi um boi. Aí você entende isso literalmente, sem nenhum problema, né? Mas na figura de linguagem, as palavras não são usadas com esse sentido, a construção frasal não tem o mesmo sentido habitual do uso corriqueiro que se faz das palavras, ok? Uma pergunta interessante, por que usar as figuras de linguagem? E aí a gente começa a alistar alguns exemplos aqui bem interessantes, alguns exemplos aqui bem bacanas, eu diria, né? Do porquê fazer uso das figuras de linguagem. Perceba, o primeiro ponto que a gente coloca aí é que as figuras de linguagem elas acrescentam cor e vida ao texto. E aí, como exemplo, eu coloco aí o Salmo de número 18, verso 2. Eu queria pedir a você, nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia aí, eu vou até diminuir, desacelerar um pouco aqui. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 18, verso 2. Atenção, por que usar figuras de linguagem? Porque elas acrescentam cor e vida. É justamente o que a gente vai ver aqui nesse exemplo do Salmo de número 18, verso 2, ok? Como dizia aí o repórter lá da Record, vem comigo. Nós vamos aqui agora para o texto bíblico, Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Está vendo aí? Perceba que, aí você pergunta assim, professor Rony, onde é que estão as figuras de linguagem? Eu respondo para você. A figura de linguagem ela reside aqui na comparação que se faz da pessoa de Deus com rocha, cidadela, rochedo, refúgio, escudo. Então você tem uma figura de linguagem que coloca Deus, né, sob essas imagens, justamente para falar da ação protetora de Deus, do cuidado divino. O salmista então recorre a essa figura de linguagem aí no Salmo 18, verso 2. Atenção, estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada, ok? As figuras de linguagem, uma outra razão para se usar figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas chamam a atenção. Vamos ver um exemplo aí muito interessante também, peço a você que utilize também a sua Bíblia, seja na versão eletrônica, seja na versão impressa. Dá uma olhada aí no texto de Filipenses capítulo 3, versículo 2. Esse é um exemplo bem interessante. As figuras de linguagem chamam a atenção. Olha como esse texto salta à vista. Paulo escreve aos Filipenses assim, ó, Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão.
Perceba que interessante. O, o apóstolo Paulo, ele está, na verdade, instruindo a igreja de Filipos ali a ter cuidado com relação aos falsos obreiros. E aí ele usa uma expressão, uma figura de linguagem muito forte, né? Acautelai-vos, ter cuidado. Acautelai-vos dos cães. É claro que ali ele não está falando de cães literais, animais. Ele está usando essa figura de linguagem para representar, para falar de obreiros que agiam de forma fraudulenta, lesando, trazendo danos sérios aí para a obra de Deus. Então aí ele vai dar essa orientação, ele vai dar essa instrução. Repare, você há de concordar comigo que realmente salta à vista, né? Chama a atenção. Vamos ver um outro exemplo também interessante. Eu gosto de dar esse exemplo que está em Tiago, e é bom a gente trabalhar com textos bíblicos que estão utilizando essas figuras de linguagem, que estão evidenciando o porquê desse uso, porque a gente, com esses exemplos bíblicos, vai ficando mais claro na nossa mente também as definições, né, esses conceitos importantes que nós estamos trazendo aqui com relação às figuras de linguagem. Veja Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ainda na atualizada. Veja que Tiago escreve, ele diz assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja que é uma expressão, inclusive, fortíssima, né, que Tiago está usando aqui. Quando ele coloca a língua, é claro que, atenção, língua ali não é língua no sentido literal. Ele está falando da língua no aspecto da fala, né, da comunicação humana. E ele tipifica esse elemento, ele tipifica, né, esse fator, comparando a língua, no caso, aí, como fogo. Veja, ele usa a figura do fogo para falar do poder que há na comunicação humana, e se ela não for bem conduzida, se ela não for orientada com sabedoria, os danos que ela pode causar, os prejuízos que ela pode trazer. Então veja, chama realmente a atenção. Outra razão do porquê usar figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas concretizam conceitos abstratos ou intelectuais, né? Alguns conceitos mais fáceis, outros mais complexos, mas a gente tem esse uso também de figuras de linguagem com essa finalidade, de elucidar, de clarear. Assim como na pregação a gente usa as ilustrações para... Alguém já disse, inclusive, que as ilustrações no sermão elas são como janelas que arejam e dão luz à casa, né? Então as ilustrações do sermão elas arejam e dão luz, né? Às vezes o sermão está pesado, às vezes você está pregando um sermão talvez com conceitos abstratos, temas teológicos, enfim, principalmente se for expositivo, né? E aí você entra com uma ilustração, e essa ilustração às vezes provoca risos nas pessoas, ou provoca comoção. Então veja, o sermão fica, você leva ele com mais facilidade. Na literatura bíblica acontece algo parecido, porque as figuras de linguagem elas ajudam o leitor a entender determinados conceitos que estão sendo colocados ali e que não são muitas vezes tão fáceis de serem assimilados, né? Então perceba, a gente pode citar o caso aqui do Salmo 23, onde você tem toda a ideia de Deus como um Deus que é provedor, né? O Senhor proverá, como nós lemos lá em Gênesis, naquele encontro que Abraão tem, quando ele vai levar o filho para ser imolado, que Deus faz aquele teste com ele, né? E veja que no Salmo 23 a ideia é parecida, porque o Senhor ali é retratado como um pastor que cuida da sua ovelha, né? O sentido do salmo é esse. É claro que os significados podem ser variados, mas o sentido é esse. Então, você tem ali, inclusive quando a gente for falar de hermenêuticas pós-modernas, a gente vai falar dessa dificuldade que existe nas hermenêuticas pós-modernas de separar sentido de significado, né? Elas têm essa dificuldade, talvez justamente pelo seu viés pluralista, relativista. Mas isso é mais adiante. Então, veja, no Salmo 23, na Bíblia, essa ideia, né, que é de Deus como um Deus que cuida, que protege, a questão da providência divina, você tem isso compactado na linguagem da informática, você tem isso zipado no Salmo 23. Um salmo pequeno, com poucos versos, são apenas 6 versos, e ali você tem o Senhor retratado dessa forma, no seu cuidado, no seu amor com relação ao seu servo.
Então, as figuras de linguagem concretizam conceitos abstratos ou intelectuais. Você vai ver isso nas epístolas também, e por aí vai, né? Então veja, por que utilizar as figuras de linguagem? Elas ficam mais bem registradas na memória. Um exemplo que a gente coloca aí é o exemplo de Oséias, capítulo 4, versículo 16, onde Israel é comparado a uma vaca rebelde. Tá? E é claro que você pode ter variações aí conforme as versões, né? As variadas versões bíblicas que a gente tem em português. Por exemplo, a atualizada usa vaca rebelde, né? Vamos ver aqui como é que está na corrigida. A corrigida é muito parecida também com a atualizada, usa vaca rebelde. A NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela usa como uma vaca brava. Né? Então, e a Bíblia Viva, ó Judá, não seja como Israel. A Bíblia Viva, na verdade, já não é nem bem uma tradução, né? É um tipo de tradução, claro, mas é paráfrase. Ó Judá, não seja como Israel, teimoso como uma bezerra. Então, no caso aqui da atualizada, né, é interessante que a expressão fica mais forte, né? E isso ajuda a registrar na memória. Veja como é forte o impacto. Vaca rebelde, salta à vista. É possível até que você esqueça o meu nome após essa videoaula, mas isso aqui você não vai esquecer, porque realmente é muito forte o conceito, né? Uma outra coisa bem interessante, a gente tem por que usar figuras de linguagem? Porque elas sintetizam uma ideia. Foi o exemplo que eu dei anteriormente do Salmo 23 e que cabe aqui também. A ideia de compactar uma ideia, zipar uma ideia. Né? Além de tornar concreto, você tem também a compactação de uma ideia a partir do uso que se faz de uma figura de linguagem. Ainda uma outra razão para se utilizar figuras de linguagem é que as figuras de linguagem estimulam a reflexão. Aí a gente tem os textos aí do Salmo 52 e Isaías 1:8. Né? Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 1, versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Olha, eu não sei você, mas a minha enorme vontade é parar essa videoaula e pegar um dicionário bíblico, porque realmente provoca a reflexão. Veja, por que usar figuras de linguagem? Porque elas estimulam a reflexão. Então é um texto que vai te levar a pensar, é um texto que vai te levar a meditar. Por que o profeta usa essas expressões que ele usa aqui nesta passagem? Tá? Então as figuras de linguagem provocam isso. Como um exemplo bem interessante é aquele que a gente tem lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você vê a questão justamente dessa, vamos dizer assim, né? Esse provocar a reflexão, isso acontece ali com os próprios ouvintes imediatos de Jesus, de modo que eles ficam ali perguntando, né? Eles ficam ali se... Eu até imagino quando Jesus fala isso, eles devem ter ficado assim, se entreolhando ali, para refletindo e tentando entender exatamente o que Jesus ele está dizendo. Prova disso ainda é que depois eles vão interpelar Jesus, né? Então, Senhor, quem pode se salvar? E Jesus ele vai, de fato, aí explicar e vai orientar, né? Por que usar as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, então, fazendo aqui um rápido resumo, elas acrescentam cor e vida, chamam a atenção, concretizam conceitos abstratos ou intelectuais, ficam mais bem registradas na memória, sintetizam uma ideia e, por fim, estimulam a reflexão. Agora, uma outra pergunta: como identificar as figuras de linguagem? A primeira dica que a gente dá é a seguinte: adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para não fazê-lo. Aqui entra uma questão importante. Você olha uma passagem, você tem razões para interpretá-la literalmente, por que não interpretá-la? Agora, se você percebe que a construção literal não vai, como a gente vai ver nos exemplos a seguir, né, interpretar alguns textos literalmente, você pode cair em outros problemas interpretativos muito sérios. Né? Veja a segunda dica: o sentido é figurado se o literal implicar uma impossibilidade. Né? Vamos dar uma olhada aí no exemplo de Jeremias, capítulo 1, versículo 18, onde Deus coloca Jeremias assim como uma cidade fortificada, coluna de ferro. Veja, não tem como você interpretar isso literalmente. Tá claro, tá na cara que se trata de uma figura de linguagem. É até bacana, pessoal, a gente falar isso aqui, porque eu já tive a oportunidade de dialogar com ateus na internet. É claro que dialogar com ateus na internet a gente encontra 1 em 10, né? Sem querer generalizar aqui, mas a gente encontra uma minoria que realmente está disposta
a dialogar, né? Infelizmente, na internet a gente vê uma militância que pode ser chamada também de uma militância neo-ateísta, onde você não consegue dialogar com essas pessoas, né? São muito agressivas, muito belicosas, tripudiam a religiosidade alheia. E você entra em alguns sites, algumas páginas, alguns blogs na internet, páginas de Facebook, e você vê eles fazendo chacotas, né, com textos bíblicos. E assim, é bizarro, né, o que eles fazem, porque e assim, eu digo bizarro, não é nem por eles não terem conhecimento de teologia, não. É porque são questões que estão atreladas até à própria língua portuguesa. Como eu disse para vocês, figuras de linguagem não são exclusividade da língua hebraica e da língua grega. E aí eles pegam textos que são figuras de linguagem, por exemplo, um texto lá que fala que da boca do Senhor sai fogo, enfim, eu me lembro de ter visto uma charge deles lá em que Deus era retratado como um dragão. Então veja, está na cara que isso é uma figura de linguagem. Por quê? É, não há, se você partir para uma interpretação literal disso, você vai cair numa impossibilidade, não faz sentido. Então, obviamente, o sentido é figurado, você tem a presença ali de uma figura de linguagem. Outra dica, o sentido é figurado se o literal for absurdo. Veja, por exemplo, Isaías 55:12. Você tem ali árvores batendo palmas. Só em filme de ficção científica, meu irmão, minha irmã, não tem. A gente sabe disso. Então, obviamente, que o salmista também tinha, perdão, o profeta, né, Isaías 55:12, o profeta tinha consciência disso. E ele, obviamente, está usando uma figura de linguagem. E, por fim, uma outra dica importante que a gente dá aí é como identificar uma figura de linguagem. O sentido é figurado se o literal indicar uma imoralidade, né? Aí um caso bem curioso que a gente coloca aqui como exemplo é o caso de João, capítulo 6, versículos 53 a 58. Veja que ali você tem uma passagem onde Jesus ele vai falar do comer a minha carne e beber o meu sangue. Se você interpreta isso literalmente, Jesus estaria de alguma forma incentivando o canibalismo. E ele seria a própria vítima. Então, realmente você cai numa questão imoral, né, que contraria o ensino geral das Escrituras. Lembrando que uma regra fundamental da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Essa a chamada regra áurea é reconhecida por autores, inclusive, como o próprio Louis Berkhoff. Então veja, se você interpreta isso ao pé da letra, você vai cair no canibalismo e, por conseguinte, você tem um assunto, um ensino que está na passagem que é imoral, que vai contra os preceitos gerais das Escrituras, ok? E aí a gente dá mais duas dicas aqui para finalizar essa questão de como identificar as figuras de linguagem. Repare se uma expressão figurada, isso aqui é fantástico, porque a gente não se dá conta, né? Mas veja, repare se uma expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. Exemplo, os que dormem e os mortos, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15, quando Paulo está falando da parousia ou parousia, né, de Cristo. E aí você tem o uso da figura de linguagem, mas ao mesmo tempo o próprio Paulo explica o uso que ele faz ele explica essa figura de linguagem que ele está usando. Dormir ali, ele não está falando do sono da alma, como pretendem os adventistas, não. É uma figura de linguagem, ele está falando dos que morreram em Cristo. Ele está falando dos mortos. Né? Inclusive, essa expressão, os que dormem, dormir ali, é um tipo de figura de linguagem chamado eufemismo, né? Vem de fêmea, porque aquilo que está atrelado à feminilidade traz a ideia de docilidade, de graciosidade. Então a ideia dessa figura de linguagem é abrandar a força da expressão. Você quando vai dar uma notícia, ó, alguém, ao invés de você falar alguém morreu, você fala a pessoa dormiu no Senhor, né? Nós já criamos essa figura de linguagem, nós já utilizamos, né, essa ideia. Então veja, o abrandamento da força da expressão. É uma figura de linguagem que é explicada pelo próprio apóstolo. Né? Ele está falando dos que morreram logo adiante. E por fim, às vezes uma figura de linguagem é ressaltada por um adjetivo qualitativo. Tá? Exemplos, o verdadeiro pão, de João 6,32, espada do Espírito, em Efésios 6,17, e o bom combate da fé, de 1 Timóteo 6,12. Então aí você tem o adjetivo qualitativo que precede a figura de linguagem, ok? Ou perdão, precede não, que ressalta, né, a figura de linguagem. Muito bem. As figuras de linguagem podem ser classificadas, tá, gente? Como são muitas, são várias. Lembra que no início da videoaula nós citamos lá o... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O professor, para mim, não correu o risco de citar errado, né? Tá aqui, ó.
o E.W. Bullinger, né? O Bullinger, veja que ele agrupou aí as figuras de linguagem em 200 categorias, né? Mas numa classificação mais simples, uma classificação menor, a gente traz aqui a que é apresentada pelo pastor Bento em sua obra Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde ele fala das figuras de linguagem de comparação, de dicção, de relação, de contraste e de índole pessoal. Então veja, ele coloca aí pelo menos 5 categorias para classificar as figuras de linguagem. Tá? E aí a gente começa falando do símile, que é uma figura de linguagem que está na categoria de figuras de linguagem de comparação, ou seja, colocar duas coisas uma ao lado da outra. Essa comparação, no caso do símile, a gente percebe a diferença entre o símile e, e a metáfora é uma diferença assim, bem sutil. Veja, no símile, né, uma coisa lembra a outra explicitamente, usando como, assim como, tal qual, tal como, né, os conectivos ali. Veja, por exemplo, o caso de 1 de Pedro 1,24. O próprio apóstolo Pedro vai fazer uso de um símile. Ele diz bem assim, toda a carne é como a erva. Perceba no é como. Então, é esse é como que define o símile. Se a frase estivesse escrita assim, toda a carne é erva, aí já não seria símile, aí já seria metáfora. Então, como você tem esse conectivo, toda a carne é como, aí no caso é um símile. O símile ele está colocando uma coisa que lembra a outra explicitamente, mas que não se confunde. Né? Na metáfora, os elementos se confundem. Né? Jesus é o leão da tribo de Judá, aí é metáfora. Né? Se estivesse assim, Jesus é como, aí seria símile. Né? Então, nesse caso aqui, o exemplo de 1 de Pedro 1,24, a gente coloca aí, no caso, um exemplo de símile na Bíblia Sagrada, ok? Ao final aí você tem as referências, são as obras com as quais nós estamos trabalhando para preparar o material para você, ok? Deixa eu dizer aqui, gente, nessa videoaula, e aqui eu vou abrir um parêntese, fazer uma rápida digressão e na sequência eu volto para a gente finalizar a nossa videoaula. Eu reconheço que ninguém é totalmente, hoje em dia, com a ampla produção científica que a gente tem, inclusive na academia teológica, ninguém é totalmente original. Né? As pesquisas elas vão se desdobrando com base em trabalho de outros e você apresenta novas propostas, você interpreta, você reinterpreta, você concorda, você discorda e tudo isso você vai colocando no papel. Mas o material que eu estou mandando para vocês, gente, é resultado de autoria própria, no caso, autoria minha, ok? Vocês não estão recebendo material plagiado. Olha, é lamentável hoje o número de cristãos que inclusive, que trabalham com ensino teológico, instituições de ensino teológico que estão veiculando material e quando você olha esse material, você percebe que o material é plagiado, né? Ou partes do material são plagiadas. Isso é uma coisa assim, lamentável, tá, gente? É lamentável. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar como revisor de textos e já flagrei isso em diversos materiais teológicos e o pessoal, assim, eles não se dão ao trabalho, às vezes, nem de editar. Né? Do jeito que ele pega ali, ele coloca, e isso é veiculado, é vendido, a instituição arrecada dinheiro com isso, e isso é uma vergonha para nós cristãos evangélicos. É lamentável. Então, o material que você está recebendo, quando não é meu, não é? Quando o material não é da minha autoria, e eu estou introduzindo ali no meu texto um conceito, uma ideia, ou mesmo fazendo uma citação que não seja minha, você vai ter isso lá indicado, ok? Você vai ter isso indicado, seja numa citação indireta, seja numa citação direta. O que a gente não pode fazer é apresentar algo que não é nosso como se fosse. Né? Isso no mundo intelectual também deve ser levado a sério. Alunos de graduação que pagam as pessoas para fazer trabalhos para eles, isso é realmente lamentável. Isso só evidencia esse espírito de corrupção que existe no Brasil, né? Que isso também é uma forma de corrupção, né? Você está ganhando em cima do trabalho alheio. Então eu quero aqui alertar você com relação a isso, quero sugerir a você que não entre por esse caminho, encare cada trabalho que os professores passam. Se você é estudante de teologia, se você está num seminário, se você está numa faculdade, encare cada trabalho que você recebe como uma oportunidade de crescimento, né? Para você pesquisar mais, para você aprofundar, né, a monografia, o artigo científico, as respostas extensivas que você vai ter, responsivas que você vai ter que dar lá, enfim, então considere cada atividade como uma forma de crescimento. Não entre por esse caminho,
porque é lamentável, ok? Então o nosso trabalho é um material nosso, de minha autoria. Eu estou tendo o trabalho de produzir algumas coisas, eu já tinha escritas, né? E estou mandando para vocês aí, para que vocês possam fazer uso desse material. Lembrando que esse material está protegido, os seus direitos autorais, e eu espero que esse material seja aí bênção para você, tá bom? A gente finaliza aqui, vamos voltar aí na próxima videoaula com mais conteúdo, falando aí ainda sobre as figuras de linguagem, e a partir da aula 6 a gente já começa a trabalhar diretamente com as figuras de linguagem, assim como eu fiz no finalzinho agora, citando o exemplo lá do símile, tá bom? Deus abençoe a sua vida, voltamos aí na nossa videoaula de número 6. Um abraço a todos aí.